Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês partilhar da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus nesse penúltimo final de semana do mês de março. Partilhar então assim a última parte, que é a sexta, da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos dos abismos tenebrosos e as suas dimensões. É bem verdade que essa é a sexta e a última parte com relação às cinco passadas. Essa é a mais perigosa e a mais terrível de todas. Eu vou fazer a oração e assim que eu fizer a oração, vamos então ouvir essa sexta e última parte dessa série de mensagens que não tem sido fácil para o missionário partilhar com vocês dos tormentos e dos abismos tenebrosos e as suas dimensões. Feche os olhos ou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por mais um dia de vida e de graça que o Senhor me concede, de poder então assim, Espírito Santo, ser fiel à revelação que o Senhor iluminou o meu espírito para partilhar com essa pessoa, que através da tua palavra, Santo Deus, essa pessoa então ela possa se convencer do pecado, do juízo e da justiça, e de tomar a decisão de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, de se converter, que é a mudança de direção, e assim então tomar a decisão de iniciar uma vida de obediência, de santificação para o Senhor. Senhor Jesus, o Senhor declarou na sua santa palavra dizendo o seguinte, que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, sairei e cearei com ele. O Senhor declarou na sua santa palavra, eterno Deus, dizendo que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que a unção que está sobre vós, ela vos ensinará e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa falar por intermédio de mim nesses minutos, que o Senhor estará ministrando através de mim, que a minha matéria ela possa ser reduzida, porque o Espírito Santo possa falar. Toma a direção, Santo Deus, desta última parte dessa série de mensagens, que o Senhor fala forte ao nosso coração e nos ajuda a arrancar tudo que é entendimento. É que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta sexta e última parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos dos abismos tenebrosos e as suas dimensões, está em 6 textos da palavra do Senhor, sabendo que o primeiro está no livro do profeta Daniel, glória a Deus, capítulo de número 12, versículo de número 2, diz o texto sagrado: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E o segundo texto que vai confirmar esse texto do profeta Daniel está na Nova Aliança, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 46, Cristo falando: irão este para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E os próximos últimos textos que vai confirmar esses 2 textos de Daniel está no livro da Revelação, Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 11 até o versículo de número 15, diz o texto sagrado, João falando: e vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda o outro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o Hades
entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para esta última série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos dos abismos tenebrosos e as suas dimensões, a sexta e última parte tem como tema o Gena e o dia do juízo final. Nas três primeiras séries de mensagens sobre os tormentos dos abismos tenebrosos e as suas dimensões, nós aprendemos da parte do Espírito Santo as três dimensões de abismos, que são o Sheol, o Hades e o Tártaro. E hoje nós vamos conhecer a quarta dimensão de abismos tenebrosos, que é o Gena. A palavra Gena, essa palavra Gena, ela é uma palavra, vem de uma outra palavra grega, que é Berrinon, que traduzido significa o Vale de Inom. Missionário, o que é o Vale de Inom? O Vale de Inom, meu amigo, minha amiga, é um local situado no sudoeste de Jerusalém. E neste local, no Vale de Inom, se realizava dois atos. Primeiro se realizava um culto pagão que os israelitas da antiguidade eles praticavam ao deus Moloque, que segundo a história tinha a cabeça de boi e tinha corpo de homem, e se fazia oferendas a esse deus Moloque, que se sacrificava seres humanos, no caso de crianças, um ato abominável que os israelitas da antiguidade eles praticavam. E a segunda coisa que se realizava no Vale de Rinom, se jogava o lixo da cidade de Jerusalém nesse vale, corpos de figuras tétricas como assassinos, bandidos, bestas feiras, corpos de animais, de figuras tétricas, eram jogados no Vale de Rinom. E para manter o fogo aceso, para que a chama permanecesse e perdurasse dias e dias, meses e meses, eles usavam um elemento químico, que era o enxofre. Jesus, quando queria falar sobre o dia do juízo final, sobre o fim, o castigo que Satanás e os anjos caídos, os ímpios, eles terão, ele usou o exemplo do que acontecia no Vale de Rinom, que é para definir o fim dos perdidos. E eu fui pesquisar o Gena, que é a quarta dimensão, simboliza exatamente o lago de fogo e enxofre, que será a sentença que Deus ele reservou para todos aqueles que morreram sem reaceitarem Ele como único Senhor e Salvador das suas vidas e sem viver uma vida para Deus. Missionário, o que tem a ver o Gena com o dia do juízo final mencionado no livro de Daniel e no livro de Apocalipse? No livro de Daniel, capítulo número 12, versículo 2, o profeta Daniel ele recebe uma revelação sobre os últimos dias. Ele declara no versículo 2, dizendo o seguinte, do capítulo 12, que multidões do que dormem no pó da terra, ou muitos dos que dormem no pó da terra, irão de ressuscitar no último dia. Uns para a vida eterna, se referindo aos salvos, que serão ressuscitados na primeira e na segunda vinda de Cristo, e outros para a vergonha e horror eterno. Sendo assim, missionário, quando é que será o dia do juízo final? A Bíblia Sagrada ela não tem data especificada sobre o dia do juízo final, nem tampouco da primeira e da segunda vinda de Cristo, mas a Bíblia Sagrada ela nos dá indício quando isso irá de acontecer. Por exemplo, o dia do juízo final irá de acontecer exatamente depois da segunda vinda de Cristo, quando Cristo voltar nessa terra, quando se passar
os 1000 anos, o milênio que Cristo irá de reinar com a sua igreja, com seu povo, ali depois dos 1000 anos, irá de acontecer esse episódio que o apóstolo João, o servo, o amado, o amigo íntimo de Cristo, quando esteve aqui na terra, aquele que tinha o hábito de colocar o seu peito, a sua cabeça no peito de Cristo, ele recebe da parte de Cristo a visão do dia do juízo final. No capítulo 20, no versículo 11, tem algo interessante. Ele declara dizendo o seguinte, que e vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. É impressionante como é que o que Deus ele fala com um profeta no passado, ele revela com mais detalhe num outro Novo Testamento, porque no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, versículo número 9, Daniel ele teve a mesma revelação de Deus, mas só que ele viu um ancião de dias se referindo ao próprio Deus. E João ele declara dizendo o seguinte, que no versículo 11, que viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença a terra e o céu fugiram. Você vê que esse dia, meu amigo, minha amiga, o dia do juízo final, talvez eu falar sobre o dia do juízo final é um dos temas mais difíceis, mais complicados de ser pregado, porque será o dia que Deus ele irá de dar a sentença sobre a vida de todos aqueles que blasfemaram dele, que brincaram com ele, que zombaram dele, e que inclusive se encontram no Hades, a alma deles está em tormento, porque Cristo no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo número 28, ele declara dizendo o seguinte, que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas sim aquele que tem o poder de lançar tanto o corpo como a alma do ser humano no ar, no Guena, que no caso seria a quarta dimensão tenebrosa, que é o lago de fogo. Você vê que essa será a primeira e a única vez que todos os perdidos, que todas as pessoas que morreram no pecado, eles irão de ter a oportunidade de ver a presença de Deus. Porque João ele declara dizendo que e viu um grande trono branco e aquele que nele se assentava, de cuja presença a terra e o céu fugiram. Você vê que a grandeza, a majestade, a suprema, poderosa presença de Deus, ele é tão forte, ele é tão tremenda que nesse dia a terra e o céu vão fugir e não vai se achar lugar para eles. Um sinal, meu amigo, minha amiga, do poder, da autoridade, da suprema manifestação da presença de Deus que será visível neste dia para os perdidos, que a terra e o céu não vão achar lugar que é para eles estarem, ao ponto que eles serão obrigados a fugir. No capítulo 6 de Isaías, fala que Isaías, quando teve a revelação do trono de Deus, ele fala no versículo 4, 5 e 3, ele viu que serafins voavam em cima dele e cantavam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Neste dia, os serafins não estarão presentes, porque será o dia que os perdidos eles irão de receber a sentença do crime que eles cometeram enquanto eles estiveram vivos na terra. E no versículo 2, ele declara dizendo o seguinte, que viu os mortos, os grandes e pequenos, estavam postos em pé diante dele. Essa expressão, os mortos grandes e pequenos, está se fazer referência, meu amigo, minha amiga, a todas aquelas pessoas que morreram no pecado, que morreram na condenação do pecado. Está se fazer referência de todos os perdidos que morreram sem Deus, de todas as épocas, de todos os tempos e de todas as eras. Eles irão de aparecer neste dia diante do eterno grande
juiz. E diz que abriram-se livros. E abriram-se livros, e outro livro, o livro da vida, foi aberto, exposto diante deles. Ou seja, no dia do juízo final, meu amigo, minha amiga, nada irá de escapar. As pessoas não vão ter como se defender, porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo número 36, Cristo declara algo interessante, dizendo o seguinte, que em verdade vos digo que de toda a palavra frívola, inútil, que os homens falarem, irão de prestar contas no dia do juízo. Sabe o que significa dizer, meu amigo, minha amiga? Que cada pessoa que aparecer diante do trono branco, diante do grande juiz, eles serão julgados pelas suas ações. E ninguém vai poder se defender, porque os livros, eles estarão lá. Primeiro os livros das ações, dos pecados, dos crimes que as pessoas cometeram enquanto estiveram vivos aqui na terra, estará registrada, inscrita, armazenada em livro, e mais que é para poder dar peso e as pessoas ficarem inofensivas, o livro da vida estará presente neste dia também. E no versículo 13 de Apocalipse capítulo 20 diz que deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o Hades também deram os mortos que nele havia, e cada um deles foi julgado segundo as suas obras. Sabe o que isso significa dizer, meu amigo, minha amiga? Que no dia do juízo final, que Deus irá lhe dar a sentença do destino de todos os perdidos, de todos os pecadores que morreram sem Deus, que não foram salvos, Deus ele vai olhar para o mar. Deus vai falar para o mar, me dá os mortos. Deus ele vai olhar para a morte, para o inferno, me dá os mortos. Me dá todos aqueles que blasfemaram o meu nome, que zombaram de mim, que debocharam de mim. Me dá eles. Deus ele vai falar para a morte, para o Hades, para o mar, darem os mortos, porque o único que tem o poder de destruir a alma dos perdidos, assim como dos anjos caídos, que a alma deles que estão no Tártaros, o espírito deles que está no Tártaro, Deus vai falar para o Tártaros, Deus vai falar para o Hades, para o Sheol, me dá os mortos, e todos irão de aparecer diante da presença do eterno grande juiz. Eu estava a pesquisar sobre, quando o Espírito falou no meu coração sobre esse último tema, como alguns homens que foram figuras tétricas, porque a palavra de Deus fala de grandes. Quando essa expressão, os mortos, os grandes, está a fazer referência às figuras feudais, a reis, a presidente, a imperadores que foram pagãos, que foram maus, que fizeram atrocidade, mesmo também a figuras poderosas que enquanto estiveram aqui na vida cometeram atrocidade, cometeram maldades. Um exemplo que o Espírito Santo me trouxe na memória é Hitler. Eu estava pesquisando sobre a história de Hitler. Segundo a história diz que no dia que Hitler ele estava aqui para falecer, a história diz que depois dele dançar com a sua amada, ele se suicidou. Ou seja, nós vemos aqui que Hitler ele procurou refúgio na morte, que é para morrer assim, como que é para ser escrito na história que ninguém lhe matou, que ele se suicidou, assim como também outras figuras que durante elas estiveram vivas aqui nessa terra se suicidaram. Neste dia, Deus ele vai falar para a morte, me dá os mortos, e a morte vai ter que entregar, porque é a palavra de Deus. Nesse dia, Deus vai falar para o inferno, me dá os mortos. Nesse dia, o Hades, o inferno vai esvaziar, assim como também o Tártaros irá desvaziar, porque na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4, fala dos anjos, fala que se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes o aprisionando no Tártaro, os em trevas, em algemas, os prendeu, reservando-os para o dia do juízo. Já na epístola de Judas, no versículo de número 6, fala que aos anjos que não guardaram o seu estado original, eles os têm reservado de abismo de trevas,
reservando-os para o dia do juízo. Nesse dia, esses anjos eles vão aparecer. Eles vão aparecer diante da presença do Todo-Poderoso. E no versículo de no versículo seguinte fala que os mortos foram julgados segundo as suas obras. E sabe qual será a sentença, meu amigo, minha amiga? Para todos que morreram sem Deus, para os anjos que estão no Tártaros, assim como para a alma dos perdidos, será o Guena, que é uma representação do lago de fogo. Olha, o Guena, meu amigo, minha amiga, Cristo ele deu como exemplo o que acontecia no Vale de Rinom, a maneira como o lixo, o fogo acendia e fazia e queimava o lixo da cidade de Jerusalém. E o fogo, eles usavam um elemento químico que era o enxofre, que é para manter o fogo aceso. No dia do juízo final, meu amigo, minha amiga, será pior. Porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 46, fala que os mortos, eles serão, a condenação deles será o castigo do fogo eterno. No caso, o Guena. Ninguém ainda inaugurou o Guena. O Guena, meu amigo, minha amiga, que é o lago de fogo, será inaugurado no dia do juízo final. Porque a palavra de Deus diz que se alguém não for achado o seu nome inscrito no livro da vida, ele será lançado no lago de fogo. Sabe quem vai inaugurar o Guena, meu amigo, minha amiga? O primeiro. Você já viste quando se tem um evento, quando se vai se inaugurar, por exemplo, um estado, um hotel, por exemplo? O que é que acontece? Eles chamam a figura mais importante do país, o presidente da república ou um príncipe, não importa. Vai se fazer cerimônias, se coloca normalmente um laço, né? Se coloca um laço. E aquele presidente ele vem, ou aquele príncipe, aquela figura importante que representa o estado do país, ele corta o laço, aí depois se bate as palmas e se faz a inauguração. Primeiro que vai inaugurar o Guena, o lago de fogo, meu amigo, minha amiga, minha amiga, será Satanás. Satanás ele será o primeiro a inaugurar o Guena, o lago de fogo. Segundo, será esses anjos que não guardaram seu estado original, que corromperam a terra de Gênesis capítulo número 6, que se envolveram com as mulheres, e as mulheres elas conceberam, nasceram gigantes, e espalharam, corromperam a terra, espalharam aquilo que os homens não deveriam saber, que são as ciências que hoje se usa, que fez com que o mundo de hoje evoluísse, fosse um mundo completamente alterado, corrompido. A alma deles será lançada no Guena. Terceiro, que vai inaugurar o Guena depois de Satanás, depois dos anjos, que a alma deles está aprisionada no Tártaros, será, meu amigo, minha amiga, a besta, os falsos profetas, que é mencionado em Isaías capítulo 56, versículo de número 11, que fala sobre os cães golosos, que são aqueles que usam a palavra de Deus, que é para se beneficiar, que é para se fartar, que é para construir projetos pessoais, que é para se beneficiar. Não estão preocupados se as pessoas vão ser salvas ou não, mas querem simplesmente ser grandes, ter sucesso, ter fama, ser reconhecidos nesse mundo. E não estão preocupados se as pessoas vão para o céu ou para o inferno. A alma dos falsos profetas e da besta será lançada no Guena, no lago de fogo. E os próximos candidatos, meu amigo, minha amiga, que a alma deles será condenada ao Guena, ao lago de fogo, são as pessoas que estão no Hades. Porque o Hades, o inferno, o Tártaro, nesse dia eles estarão vazios. A alma de todos aqueles que pecaram será lançado no Guena. Só que algo interessante que o Espírito me trouxe à memória aqui, Cristo nos Evangelhos ele falou que sobre o servo que cometeu pouco, que não fez corretamente, o servo inútil, né? Que não fez aquilo que o seu Senhor o mandou. O servo que fez o que o seu Senhor lhe mandou, ele sofrerá poucos açoites.
Já o inútil que não fez nada daquilo que o seu Senhor lhe havia ordenado, ele sofrerá com muitos açoites. Sabe o que isso significa dizer, meu amigo, minha amiga? Que nesse dia no Guena, no dia da sentença do lago de fogo, haverá escala de dimensões de punições diferentes. Por exemplo, uma velha que foi assassina, vamos pegar, por exemplo, uma velha que foi assassina, cometeu assassinato, que matou alguém, ou por exemplo, um morto grande, no caso, por exemplo, de Hitler, de figuras que quando estiveram aqui nessa terra, mataram milhares e milhares de pessoas. Meu amigo, minha amiga, o fogo que vai se acender sobre eles será infinitamente enorme, porque Cristo falou que haverá diferença de sanções, pior e maior, numa escala completamente além do normal, do que uma velha que não cometeu, que será lançada no lago de fogo, que não cometeu a atrocidade que ele cometeu. Depois de Satanás, os anjos caídos, a besta, os falsos profetas e os grandes, que são os mortos, aquelas figuras feudais, os sacerdotes que mataram Cristo, que crucificaram Cristo, Herodes, todas aquelas figuras que enquanto estiveram aqui na terra fizeram maldades e serem lançados no lago de fogo. Depois, meu amigo, minha amiga, será todas aquelas pessoas que se enquadram no grupo que o missionário partilhou com vocês a semana passada, que são os fornicários, que são os adúlteros, os idólatras, porque no livro de Apocalipse capítulo 21, versículo 8 fala, declara o seguinte, que quanto porém aos covardes, aos assassinos, aos impuros, aos idólatras, aos feiticeiros, aos devassos, aos homicidas, aos efeminados, aos sodomitas, aos bêbados, aos ladrões, aos avarentos, aos maldicentes e a todos os mentirosos, o lugar que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Meu amigo, minha amiga, esse dia, o dia do juízo final, será o dia que Deus irá de destruir, de exterminar todos aqueles que se rebelaram contra ele de todos os tempos, de todas as épocas, começando dos anjos de Satanás, de Satanás que se rebelou contra Deus, dos anjos que corromperam a terra, e de todos os seres humanos, todos os tempos, de todas as eras, de todas as épocas. Meu amigo, minha amiga, Deus, ele é terrível. Deus ele é terrível, nada irá de escapar aos olhos de Deus. Deus ele está no controle do tempo, Deus sabe de tudo que está se passando nesse planeta, no céu. Deus ele sabe tudo, porque os juízos do Senhor são justos, retos e verdadeiros eternamente. Nada irá de escapar, meu amigo, minha amiga, no dia do juízo final. E no versículo 14, depois de todos receberem a sentença, fala que a morte e o Hades também foram lançados no lago de fogo. Depois de Deus ele eliminar, de exterminar, de destruir todos aqueles que o nome dele não está escrito no livro da vida, só assim que a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Aí depois, meu amigo, minha amiga, e Deus ele irá de criar novos céus e nova terra. Que Deus tenha misericórdia, meu amigo, minha amiga, da tua alma e da minha alma. Deus ele me deu essa série de mensagens que é para nos levar a refletir, porque as pessoas vivem nessa vida, elas não têm tempo de pensar na eternidade, elas não têm tempo de pensar na vida após a morte. O interesse das pessoas é simplesmente a realização terrena. As pessoas querem casar, as pessoas querem ser felizes, as pessoas querem viver a vida aqui nessa terra, mas ninguém tem tempo de pensar na eternidade, na vida após a morte, porque o ser humano, se você não sabia, meu amigo, minha amiga, eu e você somos um ser espiritual que habitamos em um corpo de carne. E a palavra de Deus na Epístola Universal aos Hebreus fala aqui, capítulo 9, versículo 27, que aos homens está ordenado a morrer uma vez só. Depois disso chega esse juízo. Depois da morte não tem como você se examinar, não tem como você se decidir se você quer ir para o céu. Olha, só tem dois lugares, meu amigo, minha amiga, depois da morte.
ou céu ou o inferno. Mas a decisão, o posicionamento, enquanto você estiver enquanto você estiver vivo aqui na Terra, é aqui na Terra que o ser humano decide aonde a sua alma irá de passar a eternidade. Amém? Espero que essa série de mensagens que nós acabamos de ouvir, essa foi a última parte sobre os tormentos dos abismos tenebrosos, as suas dimensões, nos ajuda, meu amigo, minha amiga, a nos entender que Deus, Ele nos ama, por Ele nos amar, Ele nos dá a graça e a oportunidade de ouvir. Amém? Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por esta série de mensagens sobre os tormentos dos abismos tenebrosos e as suas dimensões. É bem verdade que não foi fácil para mim, Santo Deus, deixar o Senhor me usar. Falei essa verdade que foi dura para mim também. Mas eu te peço, Santo Deus, que o Senhor nos ajude a refletir, a entender que o Senhor nos ama, por o Senhor nos amar e que o Senhor quer que nós ouvimos a verdade, tomemos a decisão e aceitemos o Senhor para não ser vítima dessas sanções, porque o Senhor tem objetivo, o Senhor tem projetos de criar novos céus e nova terra e eu quero fazer parte. Por isso nos ajuda a vigiar. Se eu tenho que te louvar e te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, eu não sei você, mas eu quero fazer parte de novos céus e nova terra. Eu quero viver na Nova Jerusalém. Eu não quero participar desses eventos catastróficos que irá de acontecer, porque se você não sabe, a palavra Apocalipse significa a revelação do Senhor Jesus, e Apocalipse é um livro que fala do passado, do presente, do futuro. Isso irá de acontecer, mas ainda não aconteceu. Enquanto não aconteceu, toma a decisão de se entregar a Cristo. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por me ouvir nessas 6 semanas. Arranque tudo que é entendimento. E se você não é cristão, toma a decisão de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e se voltar para Deus. Amém? Deus abençoe a vocês. Espero estar com vocês na próxima mensagem que o Espírito tem para nós, que não será mais essa série, mas que Deus me dê a graça de estar até a próxima semana e partilhar uma nova mensagem que o Espírito tem para nós. Um forte abraço, até a próxima, tchau.